Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse em mãos, né, a palavra de Deus e abrisse a sua Bíblia aí no livro de Isaías. Deus vai falar conosco hoje através da palavra da Bíblia, lembrando que todos os dias, né, nós trazemos aqui para você a palavra de Deus. E Deus hoje ele vai falar conosco através do livro de Isaías, no capítulo de número 1. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, pega a sua Bíblia. Porque aquilo que eu vou mostrar para você, aquilo que eu vou ler para você, você tem que entender que é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, né? O homem que está contando história. É a Bíblia. E a nossa fé é que Deus existe. E que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou trazer para você a palavra de Deus hoje para o seu coração. E a mensagem está no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 1. Rosilene, boa noite, a paz, irmã Rosilene. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu puxar para cá agora. Isso. A mensagem, eu vou ler, está no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, gente, olha, a palavra do Senhor. O título da mensagem diz assim, ó. A nação pecaminosa. Preste muita atenção nessa mensagem, gente. Abra o seu coração, os seus ouvidos, ouça, né? E com o coração aberto, absorva aquilo que Deus vai dar para você, para nós, direção. E a direção do título da mensagem diz assim, a nação pecaminosa. Versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Olha como esse versículo inicia com Deus falando, o versículo 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Por quê? Os céus têm que ouvir, a terra tem que ouvir. Porque o Senhor é quem fala. Então, quem está falando com você todos os dias, né, quando eu abro a Bíblia, é o Senhor. E se o Senhor está falando, ele quer que alguém ouça. Ele quer que alguém receba. Ele quer que alguém seja transformado. Ele quer que alguém tome posse para que mude, né, o ambiente aonde está. Mas eu vou mudar, pastor, porque alguém vai falar? Não. Deus está dizendo, dá ouvidos aos céus e terra. Porque o Senhor é quem fala. E olha o que Deus fala. Olha isso. Criei filhos, Deus falando, hein? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Agora preste atenção como que é interessante esse versículo, né? A Bíblia diz, né, para a gente dar ouvido porque o Senhor está falando. E ele mesmo diz, eu criei filhos. Olha isso. Eu criei eles e engrandeci eles. E depois de ter engrandecido os filhos que eu criei, eles se voltaram contra mim. Quer dizer, se revoltaram, né, contra Deus. Agora imagina isso. A gente pensa assim, ô pastor, se Deus mudar a minha vida, eu nunca mais vou abandonar Deus. Gente, a gente não pode fazer essa oração porque o coração do homem é enganoso. Nós temos que ser sinceros para Deus. Porque aqui Deus está dizendo assim que ele criou filhos, engrandeceu os filhos, e depois de ter feito tudo isso, os filhos se revoltaram contra Deus. Se revoltaram contra Deus. Porque Deus engrandeceu eles. Quer dizer, Deus entregou para eles aquilo que eles queriam. E depois de ter recebido, eles se revoltaram. Ficaram contra Deus. Imagina isso. Imagina uma pessoa que está doente,
pede a Deus um milagre, é curado, e depois de receber a cura, se revolta com Deus. Não quer saber mais de Deus, não quero mais buscar Deus, não quer saber de... Imagina isso. É o que está acontecendo. E diz mais no versículo 3. Olha o exemplo que Deus lhe dá, para ver se a gente consegue entender, né? Olha o exemplo. O boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu possuidor, quer dizer, o seu dono. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel, olha isso. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E essa mensagem, ela não está distante dos dias de hoje. Por mais que ela foi escrita há tanto tempo atrás, ela não está distante dos tempos de hoje. Para você ver, né? Muitas pessoas no momento difícil, muitas pessoas no momento de dificuldade, perca, de dor, de humilhação, fazem votos com Deus dizendo, né? Senhor, muda a minha vida, que eu entregarei a minha vida para o Senhor. Senhor, cura a minha família, que eu nunca mais vou te abandonar. E a Bíblia fala que Deus, ele faz todas essas coisas. E a paga do ser humano para Deus é isso. Se revoltar contra Deus, depois de ter sido abençoado, depois de ter recebido a resposta. É por isso que Deus, ele fala que o boi, ele conhece o seu dono. Mas Israel não conhece o Deus que abençoou ele, o Deus que criou ele, o Deus que transformou a vida dele. O povo não conhece. O ser humano não reconhece a Deus. O animal, o boi, o jumento, ele reconhece o seu dono. Mas Deus está dizendo assim, ó, Israel, que foi o povo que eu criei, que foi as pessoas que eu exortei, que eu mudei, eu curei, eu libertei, eu dei vida, eu dei sonhos, eu dei projetos, eu dei família, eu fiz tudo. Eles não me reconhecem a mim. Eles não me reconhecem. Quer dizer, Deus pode fazer tudo e a pessoa não reconhece a Deus. Não reconhece. É por isso que Deus, ele fala nação pecaminosa. Nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram a Deus. Mas abandonaram a Deus por quê, pastor? Porque são corruptos. Abandonaram Deus por quê, pastor? Porque são malignos. Abandonaram a Deus por causa de quê, pastor? Porque amam a iniquidade e estão carregados de iniquidade. Abandonaram a Deus por quê, pastor? Porque é uma nação pecaminosa. Por isso abandonaram a Deus. Por isso que abandonaram. Quantas são as pessoas, né, que recebem de Deus uma vitória, um milagre, uma porta aberta, começam a prosperar, vencer na vida, né? Casam, começam a ter famílias e esquecem de Deus, meu irmão. Esquecem de Deus. A pessoa que prospera, que não tinha nada, e Deus prospera aquela pessoa, dá para ela conhecimento, sabedoria, coloca as pessoas certas, né, no caminho daquela pessoa, para a pessoa não ter prejuízo, abre a porta, faz o milagre, né, acontecer, e depois a pessoa abandona a Deus. Sabe por que ela abandona a Deus? Porque ela sabe que não tem como ela agradar dois senhores. Então ela pega aquela prosperidade que Deus deu, a saúde que Deus deu, a família, tudo que Deus deu, ela abandona a Deus para viver desse jeito aqui, ó. No pecado, na iniquidade, sendo corrupto, eles abandonam a Deus. E abandonando a Deus, eles blasfemam do Santo de Israel. E Deus fala, eles voltam para trás. Que é isso, pastor? Eles voltam a fazer as mesmas coisas que faziam antes de conhecer a Deus. A mesma coisa. A mesma coisa. E pastor, o que Deus está querendo dizer com isso? Gente,
Eu não sei se você fez alguma coisa para alguém um dia, ajudou alguém um dia, e aquela pessoa que você ajudou um dia, ela foi e virou as costas para você. E você até pensou, olha, a última pessoa que vai virar as costas para mim é fulano. E a pessoa que você nunca pensou que viraria as costas para você foi a pessoa que virou as costas. Isso é o que Deus sente. Porque Deus, ele ajuda, ele ergue, ele levanta a pessoa, ele transforma a vida daquela pessoa. A pessoa que não tinha nada, ninguém dava nada por aquela pessoa. A pessoa que era desenganada pelos médicos. A pessoa que ninguém nunca viu futuro naquela pessoa. Deus pega aquela pessoa, né? E cuida daquela pessoa. Sara as feridas. Fortalece, né? Porque estava fraco, estava desanimado. Dá sonhos, dá projetos, dá tudo. E a pessoa devolve para Deus, abandonando a ele. É como se a pessoa só usasse, sabe? Ela só usasse de estratégia para receber alguma coisa de Deus. E a Bíblia fala que quem trabalha com estratégia é o inimigo. Ele que trabalha pelos cantos, querendo alguma coisa em troca. Mas as pessoas estão usando dessa estratégia para alcançar alguma coisa de Deus. E quando alcança alguma coisa de Deus pela fé, porque às vezes a pessoa, não, pastor, mas Deus não é obrigado a fazer, não. Gente, a fé e as obras traz um milagre para a sua vida. Por quê? Porque o que está escrito aqui vai acontecer na sua vida. A palavra de Deus não cai por terra. Então a pessoa começa a entender que se ela colocar em prática, ela só usar a fé, se ela colocar, ela usar obras, né, ela vai trazer o milagre. E quando o milagre acontece, a pessoa vai e abandona, ela se afasta. Ela se afasta. E isso dói. Isso é triste. E é por isso que Deus diz, eles me abandonaram. Me abandonaram. Não é porque eu fiz alguma coisa, não. Pelo contrário, foi porque eu fiz na vida delas o milagre, a transformação, a cura. E por eu ter feito coisas boas por eles, eles me abandonaram. Imagina isso, gente. No mundo é desse jeito. Quanto mais o mundo bate na pessoa, mais a pessoa ama o mundo. Quanto mais a pessoa perde lá no mundo, mais ela vai para perder ainda mais. E Deus é diferente. A pessoa vem para Deus, Deus faz o quê? Ele abraça a pessoa. Ele cuida da pessoa, que a pessoa vem toda machucada. Ele cuida, ele abraça aquela pessoa. Mas a pessoa, ela não quer aquilo, ela quer voltar para o mundo para apanhar de novo, para perder tudo, para ser destruído de novo, para ser jogado na lama de novo. A pergunta certa é, né? O que Deus fez para merecer tanta ingratidão da nossa parte? O que foi que ele fez para receber essa ingratidão? Ah, pastor, ele me curou. E por curar, a pessoa é ingrata. Antes de ser feliz, é agradecer a Deus e falar, Senhor, obrigado, eu quero força para permanecer, mas não. Por um tempo a pessoa até fala isso, mas depois ela vai e se afasta. Ela desiste, ela abandona. O que Deus fez, pastor? Ele estava de braços abertos e abraçou todos que veio até ele. Mas todos que ele abraçou é como aquela mensagem dos 10 leprosos. Você sabe da mensagem dos 10 leprosos que está na Bíblia? A Bíblia fala que Jesus curou 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Sabe quando voltou para agradecer? Quantos voltaram para agradecer? Só um. Só um. E o que voltou, você sabe quem era? Ah, pastor, era o povo lá de Israel. Era as pessoas que estavam próximas. Eram as pessoas que vai na igreja. Não. Era um samaritano. Uma pessoa que às vezes nem acreditava na mesma coisa que eles. Que às vezes não tinha nem a mesma fé. Mas ele voltou para agradecer. Quer dizer, uma pessoa de fora teve mais gratidão do que uma pessoa de dentro. Mais gratidão. Porque os outros 9 devem ter pensado, ele não fez mais do que a obrigação dele, imagina. Deus curou 10, Jesus curou 10, voltou só um. Imagina os 9, ele não fez mais que a obrigação. Peraí, gente. Ele fez por amor. Ele faz por amor e ele recebe ingratidão de volta.
O que Deus fez? Deus fez tudo por nós. Ele nos criou, ele criou o mundo, ele criou tudo que tem nesse mundo. Se está destruído é porque o homem destrói. Ele enviou o filho dele para morrer no nosso lugar. Ele enviou os profetas. Ele fez tudo, deixou a Bíblia para nós, tudo. E mesmo assim, ele fazendo tudo, nós não valorizamos o que Deus faz. Por incrível que pareça, o ser humano, ele não valoriza o que Deus fez. É como se o ser humano ele só valorizasse aquilo que é ruim. Só o que é ruim. O que é bom não valoriza. Não valoriza. Mas olha o que a Bíblia diz, vamos ler mais. Diz assim, ó, versículo 5. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia. Olha isso. A Bíblia está dizendo aqui que ainda muitas pessoas ainda hão de ser feridos. Mas pastor, por que Deus está falando que as pessoas vão ser feridos? É porque Deus quer ferir? Não, não é porque Deus quer ferir. É porque a Bíblia fala, versículo 5, ó, porque a vez ainda de ser ferido, visto que continuais em rebeldia. Então as pessoas vão ser feridas não é porque Deus vai ferir as pessoas, não. É porque elas continuam rebeldes. Quer dizer, eles estão plantando rebeldia e irão colher. Irão colher. E Deus fala mais. Toda a cabeça está doente. Olha isso, gente. Toda a cabeça está doente. E todo o coração está enfermo. Olha isso. A cabeça está doente e o coração está enfermo, gente. O coração está enfermo. Isso aqui Deus está dizendo de pessoas. Ele está falando de pessoas. Pessoas. E olha mais o que diz no versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, e umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como a choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos, escuta isso, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns, olha isso, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nós, olha isso, já nós teríamos tornados como Sodoma e semelhante a Gomorra. Olha isso, gente. Olha isso. Se Deus não tivesse deixado o sobrevivente, tinha se tornado como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída ela por completo. Por completo. Toda ela destruída. O ser humano, ele não consegue, o coração dele está doente. O coração do ser humano está doente. Pastor, por que o coração das pessoas está doente? Porque as pessoas expulsaram de lá de dentro a presença de Deus. Expulsaram de lá. Pastor, como que eu expulso a presença de Deus na minha vida? É o que Deus está dizendo aqui, ó. É Bíblia, gente, é a Bíblia. É o que Deus fala. O povo, eles preferem continuar na iniquidade. Se você permanecer na iniquidade, você vai expulsar a presença de Deus do seu coração. Não que ele queira sair, mas você vai expulsar ele. Se você quer continuar no pecado, na vida de engano, de mentira, você está tirando a presença de Deus de você. E quando a presença de Deus sai, a pessoa fica doente, meu irmão. Ela fica doente.
E essa doença não é aquela que você consegue ver exteriormente pelo lado de fora, não. A pessoa adoece por dentro. E quantas são as pessoas que Deus pegou assim, ó, com a cabeça toda doente, o coração todo destruído, e Deus foi lá e restaurou aquela vida. Deus foi lá e transformou aquela vida. Aquela pessoa que não tinha nada mais, a pessoa, tem gente que até tentou tirar a própria vida, porque tentou tantas vezes, não deu certo, e Deus pegou aquela vida sem esperança, sem sonho, sem projeto, sem nada. E Deus transformou a vida daquela pessoa. E aquela pessoa cresceu, porque Deus mudou, né? Porque antes não era nada. Deus mudou a vida daquela pessoa. E a forma da pessoa agradecer a Deus é a ingratidão, afastando dele. Por quê? A pessoa cresce, gente. Por incrível que pareça, ela não era nada. Deus cria aquela pessoa, Deus engrandece aquela pessoa, e depois aquela pessoa começa a falar assim, ó, não tem nada a ver. Que isso, gente? Não tem nada a ver? Por que a pessoa não falou isso quando estava toda destruída? Por que a pessoa não falou isso quando a família estava toda destruída? Por que a pessoa não falou isso quando as portas estavam todas fechadas e ninguém queria estar perto de você? Por quê? Aí depois que Deus transforma, cuida, fortalece, faz a obra, aí a pessoa cresce um pouquinho, aí a pessoa começa a falar, não, isso aqui não tem nada a ver, não. Olha, não, agora eu posso fazer um monte de coisa que não presta, que não tem nada a ver, não. Olha, mas depois que Deus restaurou sua vida, ah, não, agora eu posso beber que não tem nada a ver, não. Eu posso beber só um pouquinho que não tem nada. Peraí. Não foi por causa da bebida que a sua vida destruiu? Não foi por causa dos vícios que a sua vida foi destruída? Não foi pelas amizades erradas que você perdeu a esperança? Porque todos eles falaram para você que você não seria nada, que você não seria feliz? E agora que Deus restaura a vida da pessoa, a pessoa está dizendo para Deus que não tem nada a ver, que ela pode sair, que ela pode beber, que ela pode prostituir, que ela pode fazer tudo. Peraí. Agora que Deus transformou a sua vida? Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Não seja ingrato como você está ouvindo aqui na mensagem. Se você está vivo é por causa de Deus, gente. É por causa de Deus. Se você tem hoje sonhos, é por causa dele, gente. Se você tem esperança no seu coração, é por causa dele. Porque se não tivesse alguém que realize sonhos, você não teria esperança. Você não teria nenhuma esperança. Você não teria nenhuma expectativa de vida, nada. Mas Deus é quem faz. E quando ele faz, nós somos ingratos. Por quê? A gente acha que a forma de agradecer a Deus é falar, ô Senhor, obrigado, tá bom? Pelo Senhor ter me curado. Gente, Deus não quer isso aí, não. Sabe a forma de agradecer a Deus que ele quer? É que você permaneça firme. É que você não abandone a ele. É isso que ele quer. Não, pastor, mas quando eu recebi um milagre, quando o médico me desenganou e Deus me curou, eu agradeci a ele, fui lá na igreja, agradeci e chorei. Deus não quer isso aí não, gente. Ele quer que você não abandone ele, que isso machuca. Isso dói. Se você não quer ser abandonado, por que a gente faz isso com Deus? E eu acho que é normal. Ele é Deus, ele vai superar, sim, ele é. Mas por que fazer isso com ele? Por que fazer isso com Deus? Você quer agradecer a Deus? Permaneça firme. Você quer agradecer a Deus? Não vire as costas para ele. Você quer agradecer a Deus? Tira da sua boca essa questão de não tem nada a ver. Tira isso da sua vida. Porque o nada a ver é o que destrói a vida de muita gente aí fora. Conheço um monte de pessoas aí que Deus exaltou, que Deus colocou lá em cima, e hoje nem mais lembra de Deus. Não vai mais para a igreja porque fala que não precisa mais. Mas quando não tinha nada, estava na igreja todo dia. Mas agora que cresceu, não precisa mais. Que isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Quando estava doente, estava na igreja o dia inteiro. Toda hora. Pede oração para pastor, pede oração para não sei quem, vai não sei na onde, ora, faz propósito, faz campanha, faz isso. Aí depois que recebe, não vai mais não, estou cansado. Olha, quando estava doente, tinha mais força, quando está curado.
Você entendeu? Escuta o que eu estou falando para você. A pessoa, quando ela está doente, ela tem mais força para buscar Deus do que depois que ela é curada. Para pensar num negócio desse. Se é normal isso. Se é comum isso. Porque o comum seria, eu estou doente, né? Eu não posso ir buscar. Não. Quando a pessoa está doente, ela busca a Deus. Depois que é curada, eu não posso mais não, porque eu estou cansado. Peraí, estava doente, buscava a Deus. Agora não vai pegar que está cansado. Uai. O que está acontecendo com as pessoas, gente? Eu vejo um monte de gente falando, pastor, mas fulano falou, mas ciclano diz. Gente, para de ouvir pessoas. Ouve a Bíblia, gente. Abre a Bíblia e lê ela. Para de acreditar em ciclano e beltrano. O povo tá tudo disperso, eu vou falar a verdade. Tá disperso. As pessoas estão todo mundo dispersas, as ovelhas estão todo mundo desgarradas, as ovelhas. Por quê? Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Ciclano fala uma coisa, outro fala outra coisa. Sabe por causa que as pessoas ouvem os outros? Porque tá com preguiça de ler a Bíblia. Tá com preguiça de ler a Bíblia. Para de ouvir esse ou aquele, gente. Ouça a palavra de Deus. É por isso que Deus colocou no meu coração para mim fazer essa live todos os dias às 10 horas da noite. Eu perguntei para Deus, Senhor, não pode ser só uma vez por semana, não? Sabe o que Deus colocou no meu coração? O meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Quando Deus falou isso para mim, sabe o que eu falei? Então, se o povo está sofrendo por causa minha. Mas como assim, pastor? Culpa do Senhor. O Senhor não tem nada a ver com isso, não. Eu tenho que pregar, gente. Se eu não passar o conhecimento para as pessoas vão continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. É muito mais fácil eu falar, fulano tal tá sofrendo porque não faz nada diferente. Tá sofrendo porque eu não tô passando o conhecimento. Mas, entenda isso. O pastor falou que a culpa é dele. Não, culpa não. Eu tô falando a culpa de não falar. Porque antes eu não fazia live. Mas hoje eu faço live agora todos os dias. Não adianta também eu estar aqui pregando para você e você ouvir e não praticar. Sua vida não vai mudar porque eu tô falando, não. Sua vida vai mudar porque você ouviu e praticou. Porque você vai ouvir e vai obedecer. De uma coisa eu tenho certeza. A gente sabe que no céu tem um livro das obras. E aquilo que Deus me pediu para me fazer, eu fiz. Então, se você ouviu a mensagem que eu preguei e não colocou em prática, já a culpa não é minha. Porque eu fiz aquilo que Deus me pediu, que foi pregar para você, que foi ler para você, que foi te instruir. Agora, se você vai acreditar que a Bíblia que eu estou pregando é a Bíblia de Deus, é a voz de Deus, isso é você. Isso é você. Então aceita a palavra de Deus, gente. Aceita. Porque essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. E nesse momento eu gostaria que você pensasse, gente. Mas de coração, gente, pense de verdade. O pastor, se Deus fizesse um milagre na minha vida, eu ia agradecer ele muito, falar obrigado, Jesus. Gente, nem esse agradecimento que Deus quer não, gente. Nem esse aí não. Quando são as pessoas que falam, Deus, obrigado, e hoje não está mais perto de Deus, abandonou ele, virou as costas. Não é isso que Deus quer, não. O agradecimento que Deus quer de verdade é que você permaneça firme. É que você não abandone a ele. É que você não vire as costas para Deus, para a pessoa que mais te ajudou. Pensa nisso, gente. O ser humano é tão ingrato que a pessoa que mais ajuda ele é a pessoa que ele mais despreza. É a que mais despreza. Vai entender as coisas. Isso é muita ingratidão. Muita ingratidão. É muita ingratidão. Mas nesse momento eu quero que você pense. E você vai pensar desse jeito assim, ó. Deus, eu não vou abandonar o Senhor não, Senhor. Fala para Deus. Eu não irei abandonar a ti. Eu não vou. Eu não vou. Pode vir a perseguição, não vou te abandonar. O Senhor pode mudar minha vida de forma tão grande que se o Senhor me colocar para sentar junto com os príncipes, eu não vou abandonar o Senhor. Porque é assim hoje. A pessoa não é nada, aí Deus coloca a pessoa lá em cima mesmo. Aí daqui a pouco a pessoa começa a abrir a boca para falar. Não, Deus, não tem nada a ver não. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso... Gente, peraí. Quem te colocou lá em cima foi Deus. Então a questão não é se você acha. A questão é, deixa eu ler.
para ver se isso aqui agrada ao meu Deus. Mas a pessoa não está nem interessada com isso não. Já venceu, né? Aparentemente, a pessoa acha que já venceu. Então ela acha que não precisa de mais nada. Mas a pessoa esquece que a saúde vem de Deus. Ela vem de Deus. Eu vejo as pessoas, né, quando ela cresce, ela fala, não, agora eu tô próspera. E a pessoa, o que adianta você ter dinheiro, gente? Todo o dinheiro do mundo, toda a casa do mundo. E você não ter a vida. A vida quem dá é Deus. Ele dá, ele tira a hora que ele quiser. Eu vejo as pessoas tentando, né? Não, agora eu tenho muito dinheiro, agora eu vou comprar um carro blindado. E agora ninguém vai mais me assaltar. Gente, e precisa de assalto para você perder a vida só? Mas o ser humano não pensa nisso, gente. O ser humano não pensa nisso. Porque o ser humano está preocupado em se agradar do que agradar a Deus. Ele se preocupa mais em se agradar do que agradar a Deus. Mas pensando nisso, gente, você vai falar com Deus, Senhor, eu não irei abandonar o Senhor. Eu não irei abandonar o meu Deus. Não importa aonde eu esteja, não importa a situação que eu vou passar, não importa se Deus vai me colocar dentro de um vale florido, não importa se eu estiver passando dentro do deserto, não importa. Fala para Deus, Senhor, eu não te abandonarei. E depois de você ter pensado, eu quero que você digita nos comentários com fé e fala assim, ó, Deus, eu não te abandonarei. Não abandone a Deus, gente. Amém?